vai... Ok. Boa tarde. No ciclo Reflexões Críticas sobre Ensino de Língua e Literatura desde o Sul Global, organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LIB, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o curso de pós-graduação Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos da FRJ, temos o privilégio de contar com a palestra Globalização e Mestiçagem, implicações para o ensino-aprendizagem de línguas numa perspectiva contra-hegemônica, oferecida pela professora Deise Cristina de Lima Picanso, do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas. Sem mais demora, passo a palavra à professora Deise Picanso, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado nosso convite. Obrigada, Vitor. Eu vou... Bom, boa tarde a todas, todos e todes, né? Agradeço, então, em nome do professor Vitor, meu colega e coordenador, né, do Grupo de Estudos Linguagem e Discurso na História, o convite para estar com vocês aqui nessa tarde chuvosa, como a gente já comentou, né, e integrar esse grupo de outros pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, nessas reflexões críticas sobre ensino de língua e literatura desde o Sul Global. Eu me propus a falar um pouquinho de algumas reflexões que tenho feito a partir do aprofundamento nos estudos bakhtinianos, como sempre, né, que é a base da minha formação, das minhas pesquisas, mas também de perspectivas mestiças ou chamadas decoloniais. Algumas dessas reflexões têm me levado a repensar os processos de produção do conhecimento sobre com a linguagem, e também sobre processos de ensino-aprendizagem contra a perspectiva ocidental hegemônica e unidimensional. Isso porque não podemos, que é o meu entendimento, deixar o mundo como está, ou como sempre foi, entre aspas, né? Quando grandes transformações de natureza histórica, econômica, cultural, tecnológica, política e ambiental transformam o mundo num espaço cada vez mais veloz e interconectado, mas também excessivamente dependente de grandes organizações que promovem formas de exclusão antes inimagináveis, em que o consumo se transforma numa forma de vida altamente destruidora de todas as outras formas de vida na Terra. Por isso me propus a falar um pouquinho sobre como tenho pensado sobre globalização e mestiçagem dentro do escopo da linguística aplicada à crítica e indisciplinar, a partir de Moita Lopes, entre outros autores, junto com outros pensadores e pensadoras, como Milton Santos, que foi um geógrafo intelectual brasileiro, considerado um dos maiores pensadores da geografia no Brasil e no mundo, e que defendia uma abordagem humanista e política dessa área do conhecimento, no enfrentamento às desigualdades sociais, raciais e fortalecendo a luta pela cidadania. Somo aqui as reflexões também de Rodolfo Pusch, filósofo, antropólogo e pesquisador argentino, que desenvolveu uma profunda reflexão sobre as sociedades ameríndias e urbanas periféricas na América Latina. Junto com eles, trago a perspectiva da mulher mestiça de Glória Zandúa, uma escritora, poeta, teórica cultural e ativista mexicana-americana, que foi uma voz importante na literatura e na teoria feminista, voltada especialmente às mulheres mestiças e às culturas de fronteira. Para Milton Santos, podemos ver o processo de globalização de três formas muito distintas. A primeira seria ver a globalização como fábula, uma forma de conceber os processos de homogeneização do mundo, do encurtamento das noções de espaço-tempo como algo que seria usufruído por todos e que nos traria as benesses do modo de vida ocidental. Essa fábula, de certa forma, esconde a face perversa da globalização, que, segundo Santos, favorece poucos e desfavorece a maioria, com consequências como desigualdade social e perda de identidade cultural. Ele argumentava que a globalização, como está, não é um fenômeno natural, mas sim uma construção social com um objetivo específico, que é o processo de acumulação do capital que beneficia poucos. Milton Santos, no entanto, propõe que é possível pensar uma outra forma de globalização, mais justa, solidária, com reconhecimento e a valorização de diferentes culturas e identidades locais, em vez de uma homogeneização cultural imposta pela globalização.
Para Rodolfo Kusch, existem dois modos de viver no mundo latino-americano, marcados pela tensão entre o desejo de ser alguém, ou seja, de sobreviver à ninguneação, a que fomos submetidos pelos processos de colonização, e o estar no más, que é o modo de viver dos povos andinos diante da implacável força da natureza que não pode ser contida. Como possibilidade de resolução dessa tensão, o filósofo argentino propõe um modo de nos conceber como sujeitos de um estar siendo, e, para tanto, seria necessário considerar a concepção de um modo de pensar e agir no mundo que leva em conta o fato de que todo lo que existe coexiste. Para Kusch, sem que aceitemos nossa mentalidade mestiça americana, persistirá a tensão entre o mal-estar de querer ser o que não somos. Para Glória Zondúa, em seu texto La Consciência de la Mestiça, rumo a uma nova consciência, é preciso, a uma determinada altura no nosso caminho rumo a uma nova consciência, temos que deixar a margem oposta, como corte entre os dois combatentes mortais, cicatrizado de alguma forma, a fim de que estejamos nas duas margens ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo enxergar tudo com olhos de serpente e de águia. Fecha aspas. E ela segue dizendo que, abre aspas, antes que os ticanas e os trabalhadoras ilegais e as mexicanas, os mexicanos do outro lado possam unir, antes que os ticanos possam se unir a americanos, americanas, nativas e de outros grupos, precisamos conhecer a história de suas lutas. E eles precisam conhecer a nossa. Nossas mães, nossas irmãs e irmãos, os rapazes que ficam nas esquinas, as crianças nos parques, cada um de nós devemos conhecer a nossa linguagem indígena, nossa mestiçarre afro, nossa história de resistência. Fecha aspas. Nesse sentido, creio que é importante dizer de onde eu falo. Sou bisneta de caboclos, descendentes de indígenas, remanescentes dos Timbira, da etnia Canela do Maranhão, que compartilham com os Craô a mesma língua, da qual sei quase nada. A não ser, vejam só, que há nessa língua um pronome plural, usado para falar com parentes e amigos. Nós aqui. E um outro usado para falar com quem não é do grupo, mas que o inclui. Nós, todos nós. E isso me parece encantador, pois nos desloca de nossas certezas linguísticas sobre como construímos relações e as discursivizamos. Além disso, gostaria de tomar essa relação como metáfora do que acredito que devemos construir como cosmovisão, como forma de estabelecer relações sobre como ser e estar no mundo. Mas além desses parentes do Maranhão, também sou bisneta de outros caboclos e caboclas, filhos e filhas de negros e portugueses, que se juntaram com outros, filhos de cangangues e poloneses no interior do Paraná, região com grandes rios e cânions. Sobre seus dizeres também sei pouco, e lembro apenas de algumas palavras que me soavam deliciosamente doces, usadas pela minha avó, como sucre, que para quem não sabe é açúcar. Não herdei o sobrenome consonantal da minha avó, que por sentir que ele a fazia diferente dos demais, preferiu esquecê-lo, assim como tudo que lembrava a cultura polaca dos parentes que haviam ficado perdidos no passado. Zélia Puri, indígena em retomada, que conheci num evento em homenagem aos povos indígenas no Rio de Janeiro, escreve em seu livro Fios da Memória que o silêncio é fruto do não poder ser, fruto da invisibilidade compulsória. Ela diz, abre aspas, a vantagem de ser invisível é não morrer. Mas ser invisível acabou custando a vida cultural de muitos povos tradicionais. Fecha aspas. Enfrentando essas invisibilizações e memórias apagadas, sou hoje uma paranaense, mas vivo no Rio de Janeiro e reconheço o privilégio de minha posição e de ser identificada como mulher branca, cis, heterossexual, de classe média escolarizada. Nasci numa cidadezinha histórica do litoral, com seus lindos quintais e ruazinhas de pedra.
Morei na zona rural e quando cheguei na capital paranaense, após caminhar com pernas titubeantes por calçadas e corredores, escolhi ficar no curso de letras e trabalhar na escola pública, instituições que me forjaram como docente de língua espanhola. E foi por conta de perceber as disputas em relação a essa língua, entre ser uma língua franca do mercado transnacional e ser uma entre tantas línguas culturas de povos mestiços do sul global, que me tornei a pesquisadora que sou hoje, preocupada em desacelerar e olhar o mundo por meio de uma perspectiva mestiça, intrinsecamente tensa, marcada desde sempre pela alteridade. Todos esses falares que conheço em níveis e para usos diversos fazem parte de minha identidade sempre em movimento. São parte do meu repertório discursivo em vários níveis. Se percebo na minha trajetória as limitações de não ter podido conhecer os falares dos meus antepassados, de sofrer com a desigualdade e questões de gênero que afetam as mulheres latino-americanas, sei também que não sofri constantemente o racismo, a homofobia, a transfobia, a violência do Estado e a falta de moradia. E isso me faz querer fazer da minha docência um espaço para repensar os processos de intersubjetivação que nos constituem. Por isso também levo em conta aqui as condições de possibilidade de entender pessoas em sua eventicidade, com a complexidade axiológica valorativa que isso acarreta. Essas condições de possibilidade de ser e mover-se no mundo sofrem o impacto estruturante das noções de raça, etnia, classe, gênero e sexualidade, todas clivadas pela linguagem. É como mulher e docente, pesquisadora e falante de línguas subalternizadas em suas variantes latino-americanas, falante de uma variante de português híbrida de pouco prestígio, professora de uma universidade importante, mas periférica no mundo acadêmico internacional, que trago aqui algumas questões que têm me provocado e me levado a fazer pesquisa. Insisto que a diversidade como diferença e não apenas como pluralidade é o que nos une. Nossa existência plural e diversa, que se contrapõe a toda tentativa de centralidade, autoritarismo, opressão e silenciamento, é a nossa força e modo de resistência mais potente. É a partir dessas reflexões sobre minha condição movente de existência, sobre a diversidade que me constitui, que coloco, exercendo meu papel político, o ensino de línguas adicionais com objeto de reflexão e de investigação, tendo como foco central de minhas preocupações a invisibilidade da diversidade linguística e cultural das sociedades em que vivemos e os processos de subjetivação que neles são refletidos e retratados. Por isso, começo falando sobre diversidade, depois sobre língua, linguagens e diversidade e seu papel central hoje nas políticas educacionais. Como todos nós aqui já sabemos, a noção de diversidade tem sido debatida em muitas áreas das ciências humanas, ora como sinônimo de pluralidade, ora como diferença, ora como as duas coisas numa só. Do latim, o termo diversitas, diversitatis, legou a noção de diversidade ao mesmo tempo o sentido de pluralidade e de confronto, do verbo divergir. Entende-se, pois, que a diversidade só pode ser plenamente compreendida pelo traço da diferença, do particípio diversos. Portanto, ao usar o termo diversidade, podemos querer mostrar de que forma um grupo, um indivíduo, um objeto, pode ser único e, ao mesmo tempo, conter o outro, o diferente. Como toda expressão linguística, na perspectiva dialógica bakhtiniana, o termo diversidade é polissêmico e pode ser mobilizado para construir uma ampla possibilidade de significações, conforme a posição enunciativa dos sujeitos falantes e as condições históricas em que se constituem como sujeitos discursivos. No campo das políticas linguísticas, a diversidade tem sido objeto de disputas, ora para defender a necessidade de planejamento e controle das línguas, de suas funções, de seus falantes, ora para questionar essa certeza e mostrar as relações de poder nessa tentativa de controle, pois que a realidade sempre nos escapa, porque o dizer sempre pode ser outro. Entendendo diversidade dessa forma, coincido com Elvira Arnaud, pesquisadora argentina,
quando afirma que a diversidade linguística é um fato que acompanha a vida da humanidade, abre aspas. Uns a consideram um castigo divino, outros uma bendição. Essa diversidade linguística, que repetimos é um dado da realidade, se faz visível e valorável, e não ou não em determinadas circunstâncias. Fecha aspas. Como um dado da realidade, a diversidade linguística se constitui do fato de que encontramos em uma mesma comunidade, território ou indivíduo várias línguas ou linguagens diferentes entre si. Esse aspecto da realidade será avaliado e enunciado de modos também diversos, pois para Voloshinov, pensador russo do Círculo de Bakhtin do início do século XX, abre aspas, a significação não está na palavra, nem na alma do falante, nem na alma do ouvinte. A significação é o efeito da interação entre o falante e o ouvinte no material de um dado conjunto sonoro. Fecha aspas. Compreender o sentido dessas enunciações é compreender os modos de avaliação a que essa realidade é submetida nas disputas discursivas, pois, novamente, nas palavras de Voloshinov, abre aspas, não existe enunciado sem avaliação. Todo enunciado é, antes de tudo, uma avaliação, uma orientação avaliativa. Fecha aspas. É a partir dessa perspectiva, como posição axiológica, valorativa, que passo a refletir sobre o ensino de línguas adicionais. Hoje, talvez, e falo mais pela minha experiência, e não como resultado de estudos dedicados a analisar o fenômeno, parece haver uma forte tendência à substituição do termo língua estrangeira por língua adicional nas duas situações. Ainda que, por referência aos usos normativos oficiais, como a LDB e a BNCC, muitos documentos institucionais mantenham o primeiro termo. Assim, fomentar pesquisas nessa área e a formação de professores passa a ser uma tarefa fundamental, pois tanto o termo língua estrangeira como língua adicional, se não forem acompanhados de problematizações e crítica investigativa, podem produzir apagamentos indesejados. Sobre esse aspecto, é imperativo refletir sobre o fato de que as línguas não se constituem como entes independentes das sociedades em que se constituíram. Assim como as nações, as línguas são também invenções coletivas, resultantes de diversas práticas de linguagem e de práticas discursivas. Pennycook explica que, se o entendimento atual da língua foi inventado e mantido durante uma era de construção de nação, de modernidade, de enquadramentos particulares de identidade, as mudanças globais nos anos mais recentes sugerem novas formas de construção. Esse é um dos motivos pelos quais a invenção, desinvenção e reconstrução das línguas é tão importante no momento atual. É por isso também que o foco no inglês tem uma significação particular, uma vez que o inglês está sujeito a uma série de formações discursivas bem diferentes daquelas de momentos históricos diferentes. Essa reinvenção pode ser um dos fatores que explica a hegemonia reinstaurada da língua inglesa no Brasil após o golpe de 2016, com a reforma do ensino médio e a aprovação da BNCC. São vários os interesses políticos, econômicos e culturais legitimados por ideologias linguísticas que reiteram as funções das línguas hipercentrais, centrais e periféricas, como nas reflexões de Calvez sobre políticas e funções linguísticas. As línguas, como construtos históricos, estão intimamente ligadas à territorialização e deslocamentos, como as nações e estados modernos, que são o resultado de um processo de construção histórica como comunidades imaginadas, segundo Benedict Anderson. Este processo complexo torna-se característico da modernidade, compreende atividades sociais como produção literária, circulação de imprensa, reconhecimento de instituições e organismos governamentais e territórios físicos e simbólicos. Essa ilusão de pertencimento, que são as nações, engendram sentimentos complexos, como o fato de que não conheço todos os brasileiros, mas tendemos a nutrir por eles uma empatia e torcemos para que tenham seus direitos assegurados. Esse mesmo modo de construção histórica poderia ser pensado para outros processos coletivos, como as comunidades transnacionais.
Poderíamos dizer que, em algum sentido, existem identidades coletivas que se configuram como comunidades imaginadas, como a latino-americana, caribenha, andina, amazônica. Seria a América Latina uma comunidade imaginada, coincidida em parte com a configuração dos Estados nacionais durante meados do século XIX? O termo utilizado pela primeira vez em 1856, numa conferência do filósofo chileno Francisco Bilbao, e no mesmo ano pelo escritor colombiano José María Torres Caicedo, em seu poema Las Dos Américas, o termo América Latina foi usado pelo imperador Napoleão III durante a invasão do México, como forma de incluir a França entre os países com influência na América e excluir os anglo-saxões. Desde sua aparição, o termo evoluiu para designar e compreender um conjunto de características culturais, étnicas, políticas, sociais e econômicas. O que seria, portanto, pensar políticas linguísticas para o ensino de línguas adicionais na América Latina atual? Que repertórios linguísticos compõem essa imensa comunidade imaginada? A América Latina atual é composta por 20 países, nos quais vivem mais de 580 milhões de pessoas, com um fluxo migratório intenso, em especial entre os países da América do Sul. Estima-se que no continente americano utilizam-se cotidianamente em torno de 998 línguas diferentes. Essa diversidade não tem impedido a interação e a mobilidade, em especial dentro da América Latina. Embora prevaleçam as identidades nacionais, ou seja, antes de nos identificarmos como latino-americanos, somos instados a mobilizar nossas identidades como brasileiros, argentinos, panamenhos, equatorianos, cubanos, venezuelanos, há uma construção identitária opaca, mas que funciona tanto interna como externamente. É possível que a América Latina possa se transformar numa comunidade imaginada e fazer parte de nossa identidade coletiva? Sim, é possível, mas essa ainda não é uma realidade para a maioria dos sujeitos que vivem nas cidades, no campo, nas montanhas, nas regiões litorâneas que compõem esse pluriverso chamado América Latina. Vários estudos têm mostrado que em algumas regiões essa coletividade latino-americana é representativa, com exceção do Brasil, onde a maior parte dos brasileiros não se sente como parte da comunidade latino-americana. Boa parte dos fatores que interferem nessa conexão estão relacionados com aquilo que podemos chamar de um conjunto de ideologias linguísticas, em especial aquelas vinculadas com a construção da noção de Estado Nacional. No caso do Brasil, há uma longa história de construção de um imaginário monolíngue. O mito do gigante que se perpetua, apagando a diversidade linguística e cultural interna e as conexões históricas e territoriais com os povos que compõem a região. Esses regimes de normatividade, ou seja, de discursos que funcionam como norma, definem tanto o valor simbólico como as condições hegemônicas de existência de determinadas línguas ou variantes em relação a outras. Essas ideologias linguísticas seriam, portanto, sistemas de ideias que articulam noções de linguagem, língua e práticas de linguagem com formações sociais, políticas e culturais. Portanto, as ideologias linguísticas agenciam e produzem subjetividades por meio de processos formativos que podem ser investigados com a análise crítica das relações dialógicas estabelecidas entre sujeitos entre si, ou entre sujeitos e grupos sociais, ou entre os discursos, interdiscursos, que são construídos na relação entre discursividades mais ou menos institucionalizadas. Para compreender essas ideologias linguísticas, lembro que para Bakhtin, as relações dialógicas não são relações lógicas, semântico-objetais, e ainda que sejam extralinguísticas, contextuais e históricas, precisam passar para outro campo da existência, devem tornar-se discurso, para que possamos acessá-las. Ao explicitar o funcionamento das ideologias linguísticas como discursos, podemos citar alguns efeitos que permitem explorar e operacionalizar este conceito para compreender as relações de poder que são construídas por meio da linguagem e para a linguagem. O primeiro poderia ser explicado, por exemplo, pela seleção de textos, enunciados e autores para a composição de um livro didático que reiteraria decisões políticas anteriores,
como a valorização da fala de alguns segmentos das populações urbanas de países centrais, como a Espanha, a França ou a Itália, ou na escolha de traços sociodialetais para configurar padrões de dublagem do espanhol, como a mexicana, por exemplo. Outro efeito desses regimes de verdade faz com que, numa sociedade pouco permeável à diversidade, o uso da linguagem inclusiva seja refutado, dificultado, proibido, não recomendado, etc. De forma semelhante, os efeitos das ideologias linguísticas podem exercer poder para reforçar valores éticos e estéticos hegemônicos, de modo a provocar sentidos subalternizadores. Obras de arte cinematográficas, programas televisivos e imagens presentes nos livros didáticos fazem circular valores, crenças e modos de agir e estar no mundo, e criam discursivamente processos identitários de inclusão e de exclusão. A normalização dessas disputas faz com que, ao mencionar a diversidade linguística da América Latina, comecemos falando das línguas chamadas centrais, espanhol, português, francês, inglês, para depois nos reportarmos ao universo das línguas indígenas, de comunidades quilombola, de terreiros, de migração recente, invisibilizando a diversidade de sua comunidade de falantes. As políticas e ideologias linguísticas materializadas em discursos favorecem, em alguma medida, as relações sociais de poder, autorizam certos dizeres sobre as línguas e legitimam funções para algumas variantes, para algumas línguas, e deslegitimam outras. Favorecem a permanência da valorização da tradição gramatical frente à construção do conhecimento linguístico. Promovem o apagamento da diversidade linguística e cultural, que produz subjetividade na medida em que promove uma reflexão sobre conceitos linguísticos de forma abstrata, imparcial, facilitada e arbitrária, produzindo identidades marcadas pela positividade, ou seja, aquelas que existem, e outras marcadas pela falta ou inadequação. Intensificam o apagamento do conflito e a produção de identidades homogeneizadoras, minoram e subalternizam as classes trabalhadoras, pois elas são as que mais precisam de uma educação formal de boa qualidade. Por isso, é papel das universidades, como as nossas, promover espaços ampliados de formação permanente de professores. As universidades brasileiras viveram, nos anos de 2005 a 2015, períodos de expansão e inserção cada vez maior na sociedade, tanto pelo processo de interiorização e integração, como de penetração nas comunidades de seu entorno. Outra frente de expansão são as atuais políticas de internacionalização das universidades em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando a melhoria da formação e integração com a comunidade acadêmica nacional, regional e transnacional. Esse processo de internacionalização, no entanto, coincidiu nos últimos anos com um período de tensionamento após o golpe de 2016, com cortes orçamentários crescentes em despesas básicas como saúde, educação e segurança no país. Essas mudanças fazem parte do processo de globalização, que atingiu não somente a economia e as relações políticas transnacionais, mas também avançou nas últimas décadas sobre os processos de produção acadêmica, científica e tecnológica. A escassez de recursos aumenta a competitividade interna nas instituições, exigindo a normatização e institucionalização de suas políticas de internacionalização, caracterizada pelos esforços acadêmicos individuais ou de grupos isolados de pesquisadores e docentes. Com isso, as políticas institucionais assumem muitas vezes um viés diretivo, produtivista e hierarquizante, que acaba por inviabilizar processos de interlocução entre comunidades internacionais que não sejam os que detêm reconhecida excelência acadêmica, segundo os indicadores dos países centrais. Por isso, a questão da formação linguística precisa ser amplamente debatida na composição de políticas institucionais, sob o risco de que a universidade assuma um projeto hegemônico vinculado às tradições europeias e anglo-saxônicas de produção e difusão de conhecimentos, desfavorecendo outros projetos de produção e interlocução acadêmicas. Entendemos que é preciso perceber a importância desse processo dinâmico de construção do conhecimento das línguas, culturas estudadas, dos sujeitos, de suas produções e de todos os sistemas simbólicos dos quais fazem parte,
como algo mais amplo, uma vez que ao estudar línguas, não estamos apenas assimilando informações, mas construindo novos paradigmas e ressignificando outros que trazíamos em nossa bagagem, no nosso repertório. Destacamos, então, a relevância da formação docente em todas as suas dimensões, numa perspectiva de praxis formativa, entendida como uma atividade capaz de transformar a compreensão das coisas e as coisas em si. Segundo Leandro Conder, filósofo e intelectual brasileiro, a teoria é um momento necessário da praxis. E essa necessidade não é algo supérfluo, mas aquilo mesmo que a distingue, a praxis, das atividades repetitivas, mecânicas e abstratas. Ou seja, a praxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformam-se a si mesmos. Na pedagogia engajada de Bell Hooks, cada aluno e cada professor tem responsabilidades por esse momento de encontro, no sentido do aumento da capacidade de cada um viver mais plenamente a partir das interações e do aprendizado. A língua ensinada não pode ser aquela língua opressora, que retoma o caráter cultural e linguístico colonizador tradicionalmente presentes na sala de aula e fora dela. Um programa de formação linguística que rompa com esse caráter excludente exige que se faça uma reflexão sobre a língua que tensione as perspectivas formalistas e comunicativistas por meio de perspectivas discursivas, transgressivas e transformadoras. Entender a complexidade da interação socioverbal nos aproxima da compreensão de que língua viva é algo que acontece na relação entre sujeitos social e discursivamente organizados. Assim, se a interação pressupõe o uso da língua em movimento, também pressupõe seus contextos. É no contexto sócio-histórico que a língua torna-se interação, ou seja, estabelece relações intersubjetivas entre sujeitos pluridentificados social e culturalmente, pois tais relações refletem, mas também refratam sua historicidade e as vozes que os constituem. Essa forma de compreender a educação linguística como praxis formativa também contribui com a transformação social, quando questionamos o papel das universidades na sociedade globalizada, não para perpetuá-la como fábula ou para promovê-la em sua perversidade neoliberal, mas para contribuir para que possamos construir uma outra forma de globalização, entendendo, como José Martí, intelectual cubano anticolonialista, que o universo, com ser múltiple, é uno. Por fim, reafirma a necessidade de um compromisso de reinventar nossas práticas e espaços de atuação, de fazer da formação de professores uma prática de formação intersubjetiva, direcionada não para as práticas como técnica, mas para permitir que a universidade seja também e primordialmente um espaço de agregar pessoas e acolher esperanças e sonhos. Um espaço de ocupação, em que todos os corpos e subjetividades são importantes e necessários. E é por isso que defendo que precisamos ampliar nossas pesquisas, incorporar outras pautas e seguir disputando o espaço da formação intersubjetiva. Essa não é uma tarefa banal nem solitária. Ao contrário, é uma tarefa coletiva que demanda criatividade teórica, inovação analítica e compromisso social. E é assim que entendo o convite para participar desse momento e dessa tarde com vocês. Obrigada. Aqui estamos. A ver. Muito obrigado, Deise, por sua extraordinária apresentação. Deixa eu ver se eu entro aqui também. Agradeço muito sua belíssima apresentação essa tarde, muito completa, muito bem organizada, muito bem qualificada bibliograficamente, né? Então vejo que vai ser vai ser muito produtivo para os presentes aqui, então vai ser muito legal. Eu não estou conseguindo entrar aqui, mas tudo bem, te deixo ali. Vou ver aqui no chat se alguém escreveu algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho algumas indagações, mas eu vou verificar primeiro se por acaso alguém fez algum comentário sobre tua apresentação, alguma indagação.
algum, sei lá, um complemento, não sei. Bom, não vejo aqui por enquanto. Então, peço que, se por acaso alguém quiser comentar, peça a palavra. Eu vou fazer um ou dois comentários, tá? Para que me ocorreram enquanto você falava. O primeiro comentário desse, que eu vejo assim, que uma das virtudes, de todas as virtudes que tem tua apresentação, é justamente prestar atenção na questão da questão que essa questão é política também. Então, por exemplo, você que acompanha isso, por exemplo, hoje, hoje em dia se fala muito da crise da hegemonia dos Estados Unidos como grande hegemon, tá? E vemos que também se fala da ascensão da China, né? Nós sabemos que culturalmente a China vem investindo em várias universidades para que haja cursos de chinês, cursos de mandarim, cursos de cultura chinesa, ou seja, que a China vem entendendo que a luta pela hegemonia passa por uma luta da hegemonia linguística. Então, como você vê essas suas reflexões num contexto contemporâneo em que parece ser que estamos diante de uma crise irreversível dos Estados Unidos como grande hegemon, não apenas econômico, mas, como nós sabemos, cultural, no sentido de, como você falou, boa parte dos filmes que a gente assiste, a música, os streamings, né, todos vêm dessa americanização que ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Não, essa é uma questão muito, muito importante, né? Eu acho que todos nós temos nos deparado, né, de uma certa forma, de algo que já era esperado, mas também de um certo caráter inusitado, né, do aceleramento desse processo, né? A gente está testemunhando esse processo, o que nos causa uma certa surpresa, né, e uma insegurança em tentar definir algumas coisas, mas me parece que a gente está diante de uma situação bastante complexa, porque a China, eu não sou estudiosa, né, não conheço exatamente as políticas linguísticas externas da China de maneira mais aprofundada, mas me parece que, assim como tudo que o Estado, o governo chinês promovem, é de forma muito articulada, né? Então, ao mesmo tempo que se promove políticas para o ensino do mandarim, né, e da cultura chinesa, e da integração de profissionais e pesquisadores, né, chineses em várias universidades pelo mundo afora, né, da sua participação em grupos de pesquisa, redes de investigadores e tudo mais, há também uma política de inserção pela própria via, né, do uso do inglês como espaço de interação, né? Então, não se descarta essa possibilidade, né? Então, foi construído como se fosse uma plataforma, né, de inserção nesse mundo, né, global, a partir mesmo da própria língua, né, e dos recursos que foram sendo transnacionalizados, né? Então, eu imagino que a gente ainda vai ficar por um bom tempo, né, nesse tensionamento, pensando linguisticamente, né, no caso das políticas linguísticas, com essa hegemonia, embora uma hegemonia tensionada e menor, né, do Estado norte-americano, mas da língua inglesa, eu imagino que ela deve permanecer durante um bom tempo, né, até porque a gente tem hoje, né, várias instituições muito conformadas com isso. E eu acho que as tensões virão exatamente com o fortalecimento das políticas econômicas, né, e de investimento nas universidades a partir dos BRICS. Eu acredito que os BRICS podem ser exatamente esse fator, né, de fomentar as mudanças que lá no futuro possam oferecer algum tipo de mudança nesse quadro hegemônico do ponto de vista linguístico, né? Do ponto de vista político, obviamente, que a gente já está testemunhando essa turbulência aí.
né? E é possível, né, que com a tecnologia também, esses processos hegemônicos linguísticos fiquem também relativizados, né, com os tradutores automáticos, tudo isso também, né, a tecnologia também vai tensionando esses espaços de atuação, né, e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de pensar, e esse é um ponto da minha reflexão aqui, né, que é uma parte enorme da população mundial que está alijada desse grande debate, né? Que são pessoas que continuam falando nas suas línguas, linguagens, nos seus modos de existência, tentando sobreviver a esse processo de ninguneação, né? De espécie de negação da existência, né? Que a gente vê nas periferias das grandes cidades, né? Essa quantidade enorme, né? De pessoas que vivem nesses espaços, nesses territórios, que não conseguem ter uma participação efetiva nas grandes decisões, nem no plano local, tá? Nem no plano nacional e muito menos, né, acompanhar essas grandes mudanças no plano mundial. Aí eu acho que é o papel nosso mesmo da universidade de abrir o espaço, né, tanto para essas reflexões quanto para essas pessoas, garantir esse espaço de existência dos corpos e das mentes, né, e das cosmovisões desses grupos sociais historicamente excluídos. É o nosso papel, né? Então, acho que essa tua pergunta me suscita pensar isso no momento. Claro, claro. Aqui, Deise, temos aqui uma pergunta da Luísa de Oliveira, que diz assim: olá, professora Deise, estou gostando muito da palestra. Você se incomoda em repetir as referências que usou no início? Gostei muito também da frase que falou, algo como, e ele escreve entre aspas, não tem como querer ser algo que não é. Fecho aspas, sim. Abraços. Sim. Luísa, obrigada pelo comentário, né? Não me incomodo nem um pouco, tenho o maior prazer, né, em comentar, né? Eu mencionei aqui alguns autores, né? Então eu falo desde da perspectiva da linguística aplicada em CEPNAR, né? É organizada em torno de uma série de pensadores e pesquisadores, em especial pelo professor Moita Lopes, professor aqui da Universidade, da FRJ, né? Que também vai trazer, né, num dos livros organizados por ele, essa defesa, né, de uma perspectiva mestiça para a linguística aplicada, né? Então, ele é esse conjunto de autores, são alguns deles, mas, em especial, depois eu cito, né, o professor Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, também renomado, né, que elaborou uma reflexão importante sobre o espaço, essa relação espaço e relações sociais, e que vai mudar a nossa forma de pensar, né, em alguns âmbitos acadêmicos, obviamente, né, essa relação territorialidade com as formas de organização social. E aí ele vai fazer uma reflexão importantíssima sobre a globalização, né, que é no livro Por uma Outra Globalização, em que ele faz essa reflexão sobre a globalização como fábula, como perversidade, e a possibilidade de uma outra globalização mais solidária, né, e de respeito à soberania dos povos, né, e à cultura, e contra essa homogeneização cultural e a perda da diversidade cultural, né. Depois eu mencionei também um filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que é um filósofo, antropólogo, pesquisador, né, argentino, que viveu durante um bom tempo com os povos andinos, e nas periferias, né, em especial de Buenos Aires, e elaborou um pensamento sobre a possibilidade de construir, né, um modo de estar no mundo que faça frente a esse tensionamento de querer ser algo que não é, né, querer ser alien, né, querer identificar-se com o colonizador, né, e a perspectiva ameríndia, né, que é um estar no mundo mais contemplativo diante do implacável força da natureza, né? Como a gente não pode viver, não pode retornar, né,
a esse espaço e a esse modo de existência, né, contemplativo, porque também esse espaço foi atingido por esse processo de esgotamento ambiental, né, das mudanças climáticas, e o esgotamento das periferias com a exploração da massa de trabalhadores, ele propõe, né, como uma alternativa, uma resolução desse tensionamento, uma perspectiva, um modo mental, né, de estar sendo, né, compreender-se como um estar sendo. E aí eu faço uma conexão com outros pensadores, em especial do Círculo do Bakhtin, que vão dizer que nós somos seres inconclusos, nós estamos sempre em movimento, em dinâmica, mudança, né, na nossa constituição como sujeitos sociais, né. Eu mencionei também a Glória Zandula, né, uma filósofa, escritora feminista também, tem uma importante reflexão sobre a mulher, em especial a mulher mestiça, e a cultura de fronteira, em especial na relação México-Estados Unidos, né, e ela faz também uma reflexão sobre essa relação e essa tensão entre estar, né, nessa fronteira e ser colocado numa condição de ser apenas alguém que reage às ameaças, né, aos enfrentamentos. E ela propõe que, ao assumir a nossa condição, né, de mestiçagem, né, a nossa condição de ser diverso, né, constituído diversamente, nós podemos construir algo novo, né? E ela diz, mas para isso a gente precisa conhecer as lutas, né, de lá e de cá. Eles precisam, quem quiser somar-se a nós nessa luta, precisa conhecer as nossas lutas, e nós precisamos conhecer as lutas deles, né? Então, ela está falando né, da população, da sociedade branca que pode ser considerada aliada na luta contra-hegemônica, né? Mas para isso ela não pode vir com as suas convicções, ela tem que conhecer as lutas desses povos, né, que foram subalternizados. Então ela propõe, né, também uma reflexão sobre isso. Então são os principais autores aí que eu menciono, entre outros. Muito bom. Poxa, adorei, professora. inclusive, Obrigada. Daisy, inclusive, se você quiser depois, você pode me mandar as referências por escrito e eu posso colocar no vídeo, na descrição do vídeo, aí pode aparecer para quem estiver interessado, pode até pegar já a bibliografia para dar né, uma leitura aí, né, a sua apresentação, que já foi completa, muito bem organizada, estruturada e muito boa para dar prosseguimento a essa reflexão. Bem, para finalizar, Daisy, eu queria também não deixar passar uma outra indagação, derivada de um momento em que você fala da importância da universidade, que nós sejamos críticos com as práticas, suas dinâmicas, tanto do ensino quanto da pesquisa. Há um momento em que você menciona, por exemplo, a importância dos organismos de fomento à pesquisa, né, de como eles também podem incidir, não sabemos se positiva ou negativamente, essa é a pergunta que eu vou te fazer, porque é uma questão que não é nova. Nós sabemos que na América Latina, a partir dos anos 50, teve aquela coisa dos Estados Unidos, a famosa Aliança para o Progresso, que foi uma forma de financiar o surgimento, né, de novos entes universitários na escola ou na cultura, que para confrontar a contra-hegemonia que estava surgindo em alguns lugares. Penso, por exemplo, aqui o ISEB, né, o surgimento do SEBRAP e algumas outras, e o PERJ, etc. O nascimento de algumas instituições financiadas com dinheiro americano justamente para contrarrestar, para diminuir, né, um certo avanço na pesquisa, diríamos, do nosso ponto de vista do campo progressista, né? Hoje vemos, por exemplo, o que você pensa, por exemplo, dessas instituições, como, por exemplo, aquela alemã, aquela DAD, ou a Fundação Carolina na Espanha, ou aquelas outras instituições que justamente estão para defender a hegemonia dessas línguas hegemônicas entre nós, tá? E que funcionam como uma ponta de lança de uma espécie de soft power para que nós continuemos reproduzindo, tal qual eles produzem, esses saberes, né, essas práticas,
essas línguas e você não estuda inglês, francês, alemão ou espanhol desde uma perspectiva, não sei, contra-hegemônica. Ou seja, como você vê isso dentro da universidade? Essa é sempre são as contradições que a gente vive, né, no espaço acadêmico, porque a gente vive uma escassez sempre de recursos, né? Então, quando uma instituição aparece, né, oferecendo recursos, e aparentemente sem exigir contrapartida, parece alguma coisa muito inocente, né? Parece assim, oh, puxa, que bom, né? Vamos então aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que, de certa forma, sim, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas sempre de maneira muito crítica e comprometida, né? Então, se uma fundação dessa quiser financiar um estudo como o meu, como o que eu faço, dentro da perspectiva daquilo que eu vou defender, né, sem interferir nessa produção, eu acho que é importante que a gente ocupe esses espaços, mas sempre de maneira bastante cuidadosa e crítica. Mas eu acho que, principalmente, além disso, principalmente a gente precisa lutar como coletivo, né, pela melhoria das condições de trabalho, tanto docente quanto discente, quanto de técnicos administrativos nas universidades brasileiras e latino-americanas, né? Acho que essa é a grande luta, de financiamento público da pesquisa, de financiamento público e transparente dos processos de produção de conhecimento, né? Eu acho que a gente, às vezes, acaba sendo consumido por essa política diretiva, individualista, né, de pesquisadores que vão fazer a sua carreira num plano individual, né, que obviamente vão ganhar notoriedades, vão ter contribuições importantes, né, mas que não vão ter, por conta desses compromissos com esses institutos, um espaço de luta razoável para lutar com o seu coletivo pelos ganhos por políticas públicas consistentes, né? Então, a gente vê muitos desses pesquisadores alijados das políticas, por exemplo, das lutas dos sindicatos, das universidades, né? Quando tem greve, eles simplesmente não fecham os seus laboratórios, não param de fazer os seus artigos, enfim, se isolam desse campo de luta, né? E eu acho que isso é muito, muito pernicioso. E claro que esses institutos sabem disso, e sabem que isso é uma forma de minar as nossas forças, né, e nossa capacidade de luta e nossa representatividade, né? Claro, não, não, Acho você que toca um ponto importante, porque a gente percebe, por exemplo, na universidade, todas às vezes, quando acontece alguma greve de docentes, essa greve acontece na graduação, mas na pós-graduação jamais. sim, Né? Há uma ideia de que a gente não pode parar porque recebe recursos de CAPES, CDPq, ou tem compromisso, tem prazos, né? Então, é uma sim. forma, como você vê isso? É isso que você se refere de uma forma de fragilizar uma união entre os docentes? Eu acho que sim, eu acho que toda política, essa política que a gente vem vivenciando, né, nas últimas décadas de fomento, dos órgãos de fomento, ela vem nessa perspectiva produtivista e individualista, ela não vem, ela vem seguindo modelos norte-americanos de fomento à pesquisa, né? Então, você tem cada vez mais a individualização, são grupos de pesquisa que ganham recursos, projetos, ou um pesquisador que vai financiar o seu grupo de pesquisa, e não a própria universidade que vai discutir quais são as políticas formativas que ela vai privilegiar, né? Para que tipo de transformação da sociedade que ela vai trabalhar. Não, isso é feito individualmente, diretamente com esses órgãos de fomento, né? E aí é como se a gente tivesse, e a gente não tem, mas é como se a gente tivesse um segundo contrato de trabalho, né, para esses pesquisadores. E realmente fica complicado eles romperem com esses compromissos assumidos. A gente entende o quanto isso é complicado para esses pesquisadores individualmente, mas isso faz parte exatamente dessa lógica, né? E isso, obviamente, enfraquece em especial, a nossa consciência, né, de que nós fazemos parte da classe trabalhadora, igualmente temos lutas muito parecidas, e que
nossos recursos, nossa forma de luta são os mesmos, né? É a greve, é a paralisação, é a manifestação pública, né? Então, eu acredito que tem se intensificado cada vez mais essa individualização, né? Por exemplo, você vincular um recurso ao CPF do professor, né? Ou o CPF eu fui coordenadora do programa recentemente, né? Tudo muito vinculado ao CPF do coordenador. Isso é assustador, né? Isso é assustador. É claro que o coordenador não vai querer romper com esse contrato, porque é o CPF dele que está ali na vitrine, né? E é ele que vai ser taxado de incompetente, né, de alguma coisa, enfim. Isso é muito pernicioso, inclusive, para a saúde mental, né, dos profissionais que assumem esses cargos, né. Eu sou bastante crítica em relação a isso, mas entendo também que se a gente não lutar para ter uma consciência coletiva, individualmente, em pequenos grupos, é muito difícil a gente romper com isso. Mas é uma tentativa. Eu acho que quem está aqui, quem está se formando, quem pretende entrar na carreira, né, é bom que tente se informar, né, e tente se engajar também nessa perspectiva, não só com as suas pesquisas individuais, mas na luta de forma coletiva, porque as transformações que a gente deseja no plano da pesquisa, no plano intelectual, elas só são possíveis se a gente tiver uma atuação política condizente. Extraordinária frase para fechar esse encontro, Daisy. Acho que é um belíssimo resumo da sua fala e dessa tarde, essa frase final que você diz, né? Esse privilégio sempre do coletivo, né? Então, Sim. Bom, muito obrigado, Daisy, pela sua belíssima apresentação e uma ótima tarde. Tá bem. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos e todas que participaram dessa tarde. Até um outro momento.